Olá, professores e alunos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Como já sabem, sou Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. Nesse vídeo, eu vou corrigir as atividades propostas no 6º volume do Plano de Estudo Tutorado para a primeira semana do 2º ano do ensino médio. Como já é de costume, vou pedir para vocês se inscreverem em meu canal, ativarem o sininho da notificação, deixarem a sua curtida e também o seu comentário. Pessoal, sejamos solidários, compartilhe esse vídeo para seus colegas, para que possamos levar essas informações ao máximo de estudantes em Minas Gerais. E assim você e eles conseguirão entregar as atividades para seus professores e garantirão a sua aprovação. E você já me segue nas outras redes sociais? Se sim, muito obrigado. Se não, a oportunidade é agora. Deixei na descrição do vídeo os links para o meu Facebook, Instagram, TikTok, Telegram e WhatsApp. Aguardo todos vocês lá. Como já sabem, vocês inscritos podem mandar o seu alô. Assim, o seu nome e da cidade de onde você está falando pode aparecer aqui no vídeo. Deixe aqui nos comentários para quem vai o seu salve. E hoje, o alô escrito vai para Adelaide Souza. Excelente trabalho, está me ajudando muito. Obrigada. Obrigado eu, Adelaide. Mais uma vez, você sempre presente aqui em nossos vídeos, comentando e curtindo o nosso trabalho. Muito obrigado. Para o codinome Usuário 2000, obrigado pelas explicações. Muito obrigado pelo seu comentário e por ter inscrito em nosso canal. Continue compartilhando e divulgando os nossos vídeos. Também para Vilma Alves, salve para Valéria. Salve, Valéria. E também um forte abraço para Vilma. Muito obrigado pelo comentário. E por fim, para Danilo Gamer. Fala meu nome. Falei, Danilo. Forte abraço. Amigos, depois de vocês terem lido o conteúdo do PET dessa semana, terem assistido às aulas apresentadas no programa Se Ligue na Educação, é a hora de vocês testarem os seus conhecimentos ou corrigirem as suas atividades, caso já as tenha feito. Atividade 1. As migrações, são realizadas temporariamente em uma determinada época do ano. É o caso de trabalhadores rurais que se deslocam em certas épocas do ano, por exemplo, na colheita de algum produto, e retornam após alguns meses, com o término do trabalho. O termo deslocamento populacional, que completa corretamente o texto acima, é... Bem, pessoal, qual é o tipo de migração que vai completar corretamente esse trecho aqui? A migração pendular é aquela de pêndulo, que vai e volta. Não necessariamente fica um tempo longo, mas sim um tempo curto. Não é migração pendular. O êxodo rural é a migração do campo para as cidades, de forma definitiva. Nesse caso, tem um retorno. E por fim, definitiva, praticamente, é o que está na letra C. Sobrou, então, as sazonais. Exatamente essa, letra B, na 1. As migrações sazonais são estas que são feitas temporariamente de uma região para outra, em uma determinada época do ano, geralmente relacionadas então ao trabalho. Atividade 2. Sobre a população, a alternativa verdadeira é... Letra A. A população relativa é o número total de habitantes de um local? Não. A população absoluta, que é o número total de habitantes de um local. Está errada. Letra B. Pode-se chamar uma área ou uma região de populosa quando ela possui uma grande população absoluta? Sim. Quanto maior a quantidade de pessoas, maior será a população absoluta e podemos dizer que aquela área ela é populosa. Letra C. As áreas anecumênicas são aquelas de grande concentração populacional? Geralmente são áreas urbanas e de grande concentração industrial. Não, gente, são áreas desprovidas de concentração populacional e muitas vezes inexiste a população naquele local. Então imagina só uma concentração industrial. Impossível. Portanto, está errada. Letra C. Desmetropolização. É a migração em massa de pessoas de pequenas e médias cidades para as grandes metrópoles ou regiões metropolitanas. Não, gente. Desmetropolização é exatamente ao contrário. É a saída das grandes metrópoles para as pequenas e médias cidades. Atividade 3. Realize a correlação a respeito dos indicadores de desenvolvimento humano
abaixo aqui citados, com os conceitos aqui abaixo elencados. 1. Para a taxa de natalidade. 2. Para a taxa de mortalidade. 3. Para a taxa de fecundidade. 4. Para crescimento vegetativo. 5. Para mortalidade infantil. Representa o número de crianças que morrem antes de completar um ano de vida, calculado a cada 1.000 crianças nascidas vivas no período de um ano. Gente, esse conceito refere-se à mortalidade infantil, que são as mortes das crianças antes de completar um ano de vida. Representa a média de filhos por mulher ao longo do seu período fértil. Nós estamos falando da taxa de fecundidade. Representa o número de nascidos vivos no período de um ano em relação ao total da população. É calculada a cada 1.000 habitantes. Nascimentos, nós estamos falando da taxa de natalidade. E representa o número de óbitos ocorridos no período de um ano, calculado também a cada 1.000 habitantes. O oposto da natalidade é a mortalidade, a quantidade de óbitos. E por fim, crescimento vegetativo é representado pela diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade no período de um ano. Atividade 4. Em uma determinada localidade, após um censo demográfico, ficou revelado que, no ano de 2005, a taxa de imigração foi de 8% e a de emigração de saída foi de 3% da subpopulação total, e os óbitos anuais chegaram ao total de 331.038 pessoas. Considerando que a taxa de natalidade foi de 14% e a população era de 55.173.000 habitantes, podemos dizer que a sua taxa de crescimento populacional foi de... Bom, gente, para essa questão, um pouco de matemática. Se a gente aplicar a regra de 3, dá para fazer o cálculo da natalidade e, consequentemente, descobrir qual foi o crescimento populacional. Vejamos, 100% equivale à quantidade de pessoas que existem naquela região, certo? E aqui nós temos a porcentagem de aumento da população, 14%, natalidade. Atividade 5. Analise as pirâmides etárias do Brasil, considerando os itens sobre a estrutura populacional brasileira. Bem, nós temos aqui duas pirâmides etárias. Uma pirâmide etária de 2015 e a outra de 2050. Sobre essas duas pirâmides etárias, nós temos que lembrar alguns conceitos. A base corresponde aos jovens, o meio, adultos, o topo, os idosos. De um lado, nós temos a população feminina, do outro, a população masculina. Quanto mais larga é a base, maior a taxa de natalidade. Quanto mais estreito é o topo, maior a taxa de mortalidade. As pessoas que nascem não conseguem chegar à fase adulta, nem muito menos à fase idosa. Nesse sentido, nós temos uma configuração diferente para a previsão da pirâmide etária em 2050, onde nós vamos ter uma taxa de natalidade cada vez menor, mas uma população idosa maior, revelando uma maior expectativa de vida. Portanto, após essa análise, vamos às proposições em relação a essas pirâmides etárias. 1. As pirâmides etárias revelam que, atualmente, somos caracterizados como um país adulto, em fase de transição, para nos tornarmos um país idoso em 2050. Sim, hoje somos um país adulto, onde predomina a população na parte do meio. Portanto, essa parte do meio, a fase adulta, é um país adulto, caminhando para ser um país considerado idoso em 2050. 2. A base mais estreita da pirâmide de 2050, quando comparada com a de 2005, indica uma redução na taxa de natalidade. Sim, está certo. Olha a quantidade de nascimentos da pirâmide de 2015 para a projeção da pirâmide em 2050. Portanto, nós vamos ter uma redução da taxa de natalidade. 3. As pirâmides revelam que há uma expectativa de que o nosso país passará por uma transição demográfica que modificará o perfil populacional brasileiro. Claramente, nós vamos ter uma transição, uma modificação no perfil populacional brasileiro, saindo dessa pirâmide e indo para esta. Portanto, está certa também. E por fim, a 4, com base nas pirâmides, é possível perceber que o aumento da média de idade da população do país pode contribuir para uma redução proporcional da população economicamente ativa. Sim, nessa previsão da pirâmide etária em 2050, a população economicamente ativa é aquela que trabalha, que é a população adulta. E nesse sentido, o país, tornando um país idoso, pode faltar mão de obra nessa fase aqui que trabalha, que é a fase adulta. Nesse sentido,
pode sim diminuir essa população economicamente ativa. Portanto, todas estão corretas, verdadeiras, todas, e ficamos com a letra D. Pessoal, esse foi o vídeo explicativo com a correção das atividades propostas no 6º volume do Plano de Estudo Tutorado para a primeira semana do 2º ano do ensino médio. Só tenho a agradecer a você que curtiu, comentou e compartilhou esse vídeo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.